Pronto. Agora sim, estamos gravando e... antes de começar o GED, eu só queria confirmar uma coisa. O professor, ele conseguiu terminar o Conselho Econômico e Social com vocês, né? Alguém sabe me dizer? Sim? Show. Obrigado, Beatriz. Então, hoje a gente vai até o Conselho Econômico e Social. E de qualquer jeito, esse vai ser um GED bem importante, porque o GED, o GED, sim, em parte, porém, esse conteúdo que a gente está vendo do Sistema de Proteção aos Direitos Humanos, ele vai ser muito importante para a V2 de vocês, eu imagino que você já deve estar fazendo, porque realmente vai ser uma grande base é, de como vocês vão escrever e o que vocês vão pesquisar sobre para realmente fazer um trabalho legal. E eu vou avisando logo agora do começo, esse GED, ele não vai ser sobre, tipo, vai ser só o conteúdo. Porém, se vocês quiserem, eu e a Clara, a gente pode tentar conversar, ver como é que a gente pode ver algo na próxima semana para, se vocês estiverem com muito problema com o trabalho, a gente pode fazer alguma coisa diferente para tentar ajudar vocês. E lembrando que o a data que o professor. A data limite para enviar a AV2 seria no dia 11 de maio, ou seja, tinha então umas 2 semanas e tanto para poder fazer elas. Mas no mais, vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo passado ou eu posso começar? Paramos no 6J no TPI. Show. Show, show, show. Beleza. Tô vendo aqui, parece que não, então vamos começar. Beleza. Vamos lá. Primeiro, esse slide ele tá mais falando de forma geral do conteúdo, começando na nota de aula 6, que é assim, o movimento de internacionalização dos direitos humanos, que iniciou no pós-Segunda Guerra Mundial, ele buscou a criação de organizações internacionais e interestatais com alcance tanto global como regional. Sendo essa empreitada, embora no começo focada especificamente na atividade regulatória, ela entendeu que para conseguir efetivar os direitos humanos que estavam sendo definidos em tratados nessa época, ele precisava também estabelecer meios para acompanhar o cumprimento dessas obrigações. Ou seja, afinal, do que vale uma norma se ninguém está lá para ter certeza que ela está sendo cumprida, que ela está sendo enforçada? E foi justamente para cumprir essa função de garantir que os direitos humanos estão sendo protegidos pelos estados que ratificam os tratados que foram criados os sistemas de proteção internacional aos direitos humanos. Novamente, e continuando aqui, quando um Estado ele ratifica um tratado, ele está se comprometendo para cumpri-lo. Por exemplo, o Brasil, alguns anos atrás, ele ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Um tratado que busca justamente acabar contra a discriminação contra a mulher em todas as esferas da sociedade, como explicado no seu artigo 3º, que fala: os Estados-partes tomarão, em todas as esferas, em particular nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais e em igualdade de condições com o homem. E caso o Brasil viesse a descumprir alguma parte do documento, seja por ação ou omissão, ele seria penalizado de alguma maneira, que foi justamente o que aconteceu no caso Maria da Penha, que devido ao Estado brasileiro não ter cumprido efetivamente os seus deveres, ele foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras pela OEA, que é a Organização dos Estados da América.
E tanto a OEA quanto o caso Maria da Penha, vocês vão eventualmente ver um pouquinho depois, quando o professor Cláudio ia acabar essa parte dos órgãos da ONU. Se eu não me engano, especificamente a parte do caso da Maria da Penha, vocês vão ver só para a V3, mas vai ser alguma coisa bem importante. E justamente foi em decorrência desse julgamento do Brasil e desse enforçamento dos direitos humanos que levou à criação da Lei Maria da Penha, que foi promulgada alguns anos depois dessa responsabilização. Em síntese, esses sistemas eles servem para efetivar e assegurar os direitos humanos e os tratados internacionais. Agora, os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos eles foram instituídos no âmbito de organizações internacionais, como a ONU, o Conselho da Europa, a OEA e a União Africana. Esses sistemas internacionais possuem 4 componentes básicos correlacionados. E um rápido adendo é que não existe apenas um modelo de proteção aos direitos humanos. Como o professor Cláudio já deve ter falado para vocês, nós temos a ONU, o Conselho da Europa, a Organização dos Estados Americanos e a União Africana. E por mais que esses modelos sejam diferentes, a gente consegue observar alguns componentes básicos entre todas essas organizações, no que tange ao respeito da promoção e a proteção dos direitos humanos, além da apuração se o tratado for violado em algum caso, além da aplicação de sanções. E a gente pode dividir eles em quatro espécies. Peraí. Aqui, pronto. A natureza é um critério da natureza. Segundo esse critério, os mecanismos eles podem ser políticos ou judiciários. Os mecanismos políticos realizam apuração por meio de avaliadores que agem em conformidade com a orientação política dos estados aos quais eles se vinculam. Ou seja, é como se fosse um exame de cunho político. Alguns exemplos desses critérios de natureza são justamente a AGU, a Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Direitos Humanos da ONU e a Assembleia Geral da OEA. Por outro lado, os mecanismos judiciários são conduzidos por agentes imparciais, que empreendem análises técnico-jurídicas independentes, ou seja, elas não são comprometidas com os interesses públicos do seu estado de origem ou outro ator internacional qualquer, com observância dos princípios de ampla defesa e do contraditório. Ou seja, o critério de natureza político, eles são vinculados aos estados e o judiciário ele não tem nenhum tipo de vínculo, ele pode agir de maneira independente. Já sobre o critério de finalidade, eles são, de forma geral, eles são mecanismos cuja atuação ela pode resultar em recomendação ou em decisão. Por meio da recomendação, busca-se o diálogo e a estratégia promocional para a alteração da conduta desconforme com os direitos humanos do Estado infrator. Foi justamente também isso que aconteceu no caso de Maria da Penha. Quando primeiro ocorreram as denúncias da omissão do Brasil, a OEA ela fez recomendações para o Brasil parar e tentar ratificar, no caso, consertar o problema que estava sendo feito, fazer o papel que ele tinha prometido fazer, que era proteger e garantir todo mundo proteção igual. E, assim, grande parte dos processos que acontecem algum tipo de intervenção ou que eventualmente se tornam decisões, determinações vinculantes, elas iniciam com recomendações, que é para justamente tentar manter o diálogo e não criar conflito desnecessário. Diferentemente são as decisões. Por quê? Porque de forma basilar, as recomendações elas são justamente isso. Elas procuram ser um diálogo.
Já as decisões são determinações vinculantes, ou seja, elas têm um nível de poder sobre o Estado. Ele é obrigado a cumprir as decisões. E voltando ao que a gente estava conectando a finalidade com a natureza, tanto mecanismos políticos quanto judiciários com competência para a edição, tanto os mecanismos políticos quanto judiciários possuem competência para a edição de recomendações e decisões vinculantes, não sendo correto associar essas últimas somente aos mecanismos judiciários, com alguns órgãos que fazem decisões, sendo o Conselho de Segurança da ONU ou a Assembleia Geral da OEA. Ambos são órgãos políticos que ostentam o poder de adoção de decisões vinculantes. Agora, a sujeição passiva, ela podem ser entendidas como os mecanismos internacionais que podem examinar as condutas de estados ou indivíduos para fins de determinação de responsabilidade internacional por afronta de direitos humanos. E como o professor já deve ter falado aí, as condutas dos estados vão ser julgadas pelo CIJ e as condutas dos indivíduos vão ser julgadas pelo TPI. E por fim, também se tem o âmbito geográfico, que justamente só define quem que vai ser julgado, quem vai ser julgado aonde, ou enfim, que o global a gente tem justamente a ONU, e os regionais eu botei aqui no slide a OEA, como só um exemplo. E agora eu queria falar um pouco sobre as organizações intergovernamentais e as não governamentais, e quais as suas diferenças. Eu sei que isso é um conteúdo que o professor ele não deu em sala de aula, e até por isso que eu vou botar aqui depois que isso daqui é alguma coisa só extra mesmo que eu achei interessante vocês saberem. Eu não sei se o professor até comentou isso em aula, porém, de qualquer forma, eu acho alguma coisa legal de ser discutido aqui nessa cadeira de direitos humanos. A gente pode definir as organizações internacionais como sendo compostas de estados soberanos, ou seja, entidades governamentais diretamente ligadas aos órgãos como a ONU e a OEA, e o Conselho da Europa, sendo a ONU no âmbito universal ou global, e os outros órgãos no os outros órgãos no contexto regional. Sendo e que eram já as organizações que a gente vem aprendendo ao longo do semestre. Já as organizações não governamentais, elas são conduzidas na grande parte das vezes por integrantes da sociedade civil ou por alguma representação do não Estado, atuando frequentemente sem qualquer finalidade lucrativa, podendo ser mencionado o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o Greenpeace, o Human Rights Watch e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, dentre outras ONGs, que são justamente organizações não governamentais, que são organizações internacionais que se ocupam com a proteção dos direitos humanos. Peraí. Agora que terminamos essa parte introdutória... Peraí. Perdão, gente, eu só tô tendo que resolver alguma coisa aqui. Cadê? Aqui. Pronto, perdão, gente. E justamente, agora falando especificamente de como funcionam o sistema de proteção, eles possuem 3 componentes básicos que a gente pode definir.
sendo eles, primeiramente, as normas sobre os direitos humanos, que é um conjunto de legislações próprias de direitos humanos em vigor, que podem ser dos mais variados tipos, sendo como convencionais e não convencionais. Esse mecanismo, o mecanismo convencional, ele fala justamente sobre as disposições contidas nos tratados internacionais de direitos humanos, acerca dos instrumentos de supervisão e apuração do descumprimento das obrigações contidas nesse tratado. Ou seja, podem ser vistos como as sanções já previstas nos tratados internacionais. Tipo, se você violar esse tratado internacional, isso vai acontecer com você. Já as normas não convencionais ou extraconvencionais são procedimentos especiais de supervisão por temas e ou geografia, por país ou região, da apuração de casos contenciosos desenvolvidos a partir das funções gerais delegadas pela Carta da ONU, e aos seus órgãos de atuação ligada à proteção dos direitos humanos, em especial o Conselho Econômico e o Conselho de Direitos Humanos. Já os órgãos são os órgãos responsáveis pelo monitoramento do cumprimento das normas. Esses órgãos funcionam em atividade plena, com competências previamente definidas e são responsáveis especificamente pelo monitoramento perdão, do cumprimento daquelas normas pelos estados obrigados e a apuração de sua violação em casos concretos. E esse monitoramento costuma acontecer mediante o envio de relatórios periódicos pelos estados sobre o cumprimento das obrigações assumidas em tratados internacionais de direitos humanos. Cada convenção internacional define o conteúdo, a periodicidade, ou seja, a média em que cada um desses relatórios vão ser enviados. A média costuma ser entre 2 e 4 anos, se eu não me engano. E o destino dos relatórios, cabendo, em regra, ao comitê respectivo o exame do informado. E em respeito dessa periodicidade fixada em norma, costumam-se atribuir aos comitês a prerrogativa de solicitar informes aos Estados partes sempre que se mostre necessário. Ou seja, caso o comitê ele sinta a necessidade, ele pode pedir para o Estado fazer um relatório independentemente do tempo. E por fim, você tem os procedimentos de monitoramento e apuração de violação às normas, sendo procedimentos previamente estabelecidos e conhecidos para atividade específica de monitoramento e apuração de violações dos aludidos órgãos. Ou seja, esses procedimentos específicos de apuração eles são conduzidos pelos comitês, sendo considerados integrantes da modalidade quasi-judicial de proteção, e a força vinculante de suas deliberações permanece sobre qualquer controvérsia que tiver, principalmente por órgãos jurisdicionais que proferem as sentenças. Pode falar, Noêmia. João, é a Rose, bom dia. Bom Deixa eu te dia. fazer uma pergunta. Pode falar. Quando acontece isso, que as pessoas fazem a denúncia nesses comitês, o que eles fazem? Eles mandam uma comissão daquele comitê para aquele determinado país para averiguar a situação, ou eles esperam que as pessoas que fizeram a denúncia façam assim todas as provas de que aquela situação está acontecendo? Como Assim, eles fazem a verificação? assim, Rose, existem várias formas de fazer a denúncia. Como eu falei antes agora, uma das organizações não governamentais seria a Human Rights Watch, que é uma ONG que ela justamente serve para a proteção dos direitos humanos. Então, uma das formas que se pode fazer denúncia é por ela. Porém, aí também vai variar de região para região. Então, por exemplo, a OEA ela possui uma certa forma de denúncia. O Conselho da Europa, outro. A Organização da África também possui outro. A ONU também é alguma outra coisa. Porém, especificamente no âmbito regional, como eu falei antes, o professor ele vai dar esses conhecimentos específicos
ao longo da matéria, por volta da AV3, se eu não me engano. Espero. Não, isso eu entendi. Deu Isso eu certo? entendi. Eu só queria. Isso aí eu entendi na hora que você falou. Eu só queria saber se eles mandam esse comitê deles lá para verificar ou não. Na hora que a denúncia é feita, ela já é tida como uma verdade e já é apurado e as responsabilidades. Não, Era mais assim uma questão assim, de. não, pode falar, pode terminar. É só isso mesmo. Obrigada, João. Desculpa. Não, sem problemas. É até mais legal quando vocês têm dúvida. Mas assim, quando uma denúncia ela é mandada para esses comitês, ela, assim, claro, ela primeiro é averiguada, ela é processada, e aí se o comitê vê que ela é verídica, aí começa os processos. É como se fosse uma denúncia policial. A delegacia, ela não toma qualquer denúncia, principalmente se for anônima, por exemplo. Tem um período de averiguação para ver se ela é verdadeira. Mas é isso. E vocês tiveram alguma outra dúvida agora sobre o começo? Não, tá ótimo. Obrigada, João. É a Rose. Muito obrigado, Rose. E agora que a gente terminou essa parte introdutória, a gente vai finalmente entrar na parte principal dessa nota de aula, que é a ONU como um todo e os seus órgãos internos. Mas, antes de tudo, uma rápida definição do que é a ONU. A Organização das Nações Unidas ela pode ser vista como a concretização da ideia de coordenar ações globais ligadas à manutenção da paz e à segurança coletiva. O surgimento da ONU deveu-se à Segunda Guerra Mundial, depois da falha da Liga das Nações, que veio depois da Primeira Guerra Mundial. Os países do mundo viram que era necessário ter algum tipo de órgão internacional que conseguisse garantir a paz, mesmo e impedir que outros conflitos viessem a crescer e a chegar a níveis tão destrutivos como foi a Segunda Guerra Mundial. E a ligação da ONU e essa proteção se dá justamente com a criação e manutenção dos direitos humanos. A ligação da ONU com os direitos humanos já é exposta no preâmbulo da sua carta, com a afirmação de que os povos das Nações Unidas resolviam, e eu vou ler o que está no começo da carta, preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, reafirmando a sua fé nos direitos humanos, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade do direito dos homens e das mulheres, buscando promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Sendo ela composta pelos seguintes órgãos: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça, Conselho de Tutela e o Secretariado. Sim, tem alguns outros órgãos, porém eu botei ali só alguns para dar um gosto, assim por se dizer. Nesse sentido, a gente vai falar um pouco sobre a Assembleia Geral, que pode ser vista como se não um dos principais órgãos da ONU. Sendo claro que os órgãos todos da ONU são importantes, porém ele é o principal quando se fala da deliberação das Nações Unidas, tendo como objetivo definir as políticas da organização. Ela é composta por todos os países membros, se eu não me engano são 193 países que compõem as Nações Unidas. Todos eles são representados na Assembleia Geral. E também é importante mencionar que a Assembleia Geral é o único órgão da ONU que possui representação universal. Cada país dentro da Assembleia possui direito ao voto, independentemente da sua dimensão geográfica ou territorial. Além disso, ele também tem um dever de iniciar estudos, fazer recomendações destinados a promover a cooperação internacional nos contextos econômicos, sociais, culturais, educacionais e até sanitários, também buscando favorecer o pleno gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais por parte de todos os povos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Além disso, a AGNU também
realiza sessões anuais em setembro, em que pode ser aprovada resoluções. Essas resoluções elas não são vinculantes, ou seja, não são obrigatórias, além de aprovar o orçamento da ONU e realizar as eleições dos membros dos demais órgãos das Nações Unidas. Além da Assembleia Geral, o outro órgão mais famoso e o outro principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança, que assume a liderança quando se trata de determinar a existência de uma ameaça à paz ou um ato de agressão, convidando as partes em disputa a resolvê-la, através de meios pacíficos, além de emitir recomendações sobre soluções. E, ademais, ele é formado por 15 membros no total, sendo 5 deles membros permanentes, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, foram justamente os países vencedores, assim, da Segunda Guerra Mundial, e 10 membros rotativos, eleitos a cada 2 anos pela Assembleia Geral, sendo considerado o órgão mais poderoso da ONU, porque ele pode adotar decisões vinculantes em relação a qualquer Estado. Isso é até exposto no artigo 25 da Carta da ONU. Os membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança, de acordo com a presente Carta, tendo o Conselho de Segurança o poder para aplicar diversas sanções, como, por exemplo, sanções econômicas, como restrições ao comércio ou ao acesso a financiamentos. Por exemplo, ela pode impedir que algum país ele tenha acesso a bancos internacionais de financiamento, sanções militares, como embargos de armas, sanções diplomáticas, como a retirada de embaixadores, e sanções de restrição de viagens e vistos, dentre outras. Além de também poder aprovar a intervenção em um país mediante a aprovação de uma resolução que autoriza o uso da força militar para manter ou restaurar a paz e segurança internacional. E essas intervenções da ONU são feitas justamente pelas Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas, também conhecidas como os capacetes azuis. São um corpo militar composto por soldados, policiais e civis, que atuam em missões específicas para promover a paz e a segurança internacional sobre o poder de veto, sobre o poder do Conselho de Segurança. E o outro adendo aqui é sobre o poder de veto, algo que é dado somente aos países permanentes no Conselho e que é algum ponto de muito debate em geral, porque para alguma medida ser tomada dentro do Conselho de Segurança, ela tem que ter no mínimo a aprovação de 9 membros. Porém, se qualquer membro permanente ele exercesse o poder de veto, isso basicamente impede que discussões sobre esse assunto continuem. Então, os países que possuem o poder de veto, eles podem simplesmente acabar com qualquer votação se eles desejarem. Ou seja, alguma coisa que várias vezes, em várias sessões do Conselho de Segurança, ele foi bem polêmico. Peraí, pronto. E para finalizar o nosso GED de hoje, a gente vai falar sobre o Conselho Econômico e Social, que é o principal órgão de coordenação, revisão e diálogo sobre questões políticas e recomendações relacionadas com questões econômicas, sociais e ambientais, bem como a implementação de metas de desenvolvimento acordadas entre os países. No artigo 62 da Carta da ONU, são estabelecidas as funções desse conselho, que tem a função crucial no sistema global de fazer estudos e relatórios a respeito de assuntos internacionais de caráter econômico, social, cultural e educacional, além de poder fazer recomendações sobre esses assuntos à Assembleia Geral para que ela tome ações mais profundas. E não só a Assembleia Geral,
mas também aos membros das Nações Unidas e às entidades especializadas nessas questões. Além disso, o Conselho ele também poderá fazer recomendações destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos. E um último adendo aqui é que, na verdade, alguns, né, é que o Conselho Econômico ele também coordena programas e agências como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, a Unicef, a Unesco, entre outros. Então, tudo está bem. Todos esses órgãos de ação social internacional também são ligados de alguma forma para esse conselho. E também, um último adendo aqui, é que o Conselho Econômico e Social ele criou uma comissão específica, com base no artigo 68 da Carta da ONU, para a proteção dos direitos humanos, que seria a Comissão de Direitos Humanos, que era esse foi o primeiro nome dela, só que depois ela mudou o nome para o Conselho de Direitos Humanos, que juntamente com o Alto Comissariado de Direitos Humanos faz parte da estrutura de proteção global dos direitos humanos. Esse conselho ele é um órgão intergovernamental composto por 47 Estados-membros, contrário do Conselho Econômico, que é composto por 54, que foi criado justamente para lidar com situações de violações dos direitos humanos e fazer recomendações a esse respeito. Ou seja, Rose, esse é um outro órgão que também interage nesse quesito da denúncia e da ação. Ele tem a capacidade de discutir questões temáticas, todas as questões temáticas relacionadas aos direitos humanos e as situações que requerem a sua atenção ao longo do ano. Ou seja, ele é o órgão que fica encarregado de monitorar a situação dos direitos humanos em diversos países, devendo emitir relatórios de recomendação em prol da melhora do cenário de proteção dos direitos humanos, como também deve conduzir o Exame Periódico Universal, que é um processo de revisão das situações de direitos humanos de todos os Estados-membros da ONU, sendo realizado por um grupo de trabalho do Conselho de Direitos Humanos, que tem como objetivo melhorar a situação dos direitos humanos em todos os países, permitindo um espaço para o intercâmbio de boas práticas e a cooperação técnica nessa área. No mais, é isso, gente. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Peço mais uma vez desculpas por não ter conseguido postar o GED em formato de vídeo na semana passada, como eu tinha prometido, mas é isso. Vocês têm alguma dúvida a mais? Não? Não? Show. Ei, João, Pode falar, Rose. a presença basta eu deixar o nome e a matrícula ou você vai pôr link para a presença? Não, justamente, é isso que eu ia falar agora. Eu vou mandar o formulário aqui, para que vocês possam mandar. Peraí, qualquer pessoa com. Tá bom, muito obrigada, viu? Sim. Ou sem problemas. Clicar. Você tem que achar, copiar link. Pronto. E aí, gente, mas qualquer outra dúvida, vocês podem perguntar pra mim ou pra Clara. A gente fica feliz em ajudar vocês. E sobre as AV2, como eu tinha falado antes, caso vocês tenham muitas dificuldades ou algum interesse, a gente pode arrumar um jeito de ajudar vocês. Além disso, acho que é só isso mesmo. Agradeço muito pela presença de vocês e bom fim de semana pra todo mundo.